E hoje ela come de tudo, a hora que ela quer. E a glicemia dela é uma maravilha. Hoje a gente consegue dizer assim, ela é uma criança normal, porque tudo que eu queria para ela não ser conhecida. Ah, aquela lá, aquela menina lá, diabética. E isso a gente conseguiu. Graças a você, a gente conseguiu. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Essa live incrível que a gente vai ter a oportunidade de conhecer mais uma história que se desenha de sucesso para mais uma criança DM1, aluna do Método Vida. Né? Hoje a gente vai falar com a Suelen, né? E ela vai contar um pouquinho da jornada dela. Controlar a glicemia não é um desafio tão grande quanto a gente acha. O problema é que a gente não sabe exatamente o caminho a seguir. E por isso se torna muito difícil. Trazemos uma vida triste de restrições para as crianças e até para os adultos, né, que desconhecem a capacidade que a gente tem de controlar a glicemia do jeito certo e que a gente pode mudar a partir de hoje. Tá? Boa noite a todos, e eu vou trazer agora Dona Suelen, e tem um papagaio de pirata do lado dela. Pronto, agora sim. Cara, eu fico muito feliz, eu quero trazer um relato antes da gente começar, porque eu acho que é importante demais ressaltar isso. Muitas mamães pâncreas trabalham sozinhas no processo do diabetes, e aqui não é esse caso, né? A gente tem sempre um papai pâncreas do lado, e o diabetes, ele não é a doença da criança, não é a doença da criança e da mãe, ele é uma doença da família, ele é uma questão de saúde, né? E o diabetes bem controlado, do jeito certo, ele traz benefícios para toda a família. Não é incomum a gente encontrar mamães pâncreas que falaram assim, olha, minha alimentação melhorou tanto, a minha vida melhorou tanto, que eu até perdi peso, que eu até estou entrando em forma também, porque o diabetes, ele não é legal, mas se a gente cuidar dele direito, ele traz alguns benefícios para a nossa vida, por mais absurdo que possa parecer escutar isso de bate-pronto, mas a participação de um pai, cara, me enche de orgulho, de verdade, porque é muito raro, né, isso acontecer. Né? E a Suelen é da turma 12, né? Vocês são da turma 12, e a gente tinha um grande pai nessa turma 12, e eu quero aproveitar já a presença de um papai pâncreas aqui para mandar assim, uma energia positiva para o Caio, filho do Paulo, que era nosso aluno, que o Caio agora é meu mentorado em especial, porque infelizmente a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E o Paulo, infelizmente, nos deixou. E o Paulo era pai solteiro, pai pâncreas solteiro, e o Caio ficou aqui, um adolescente com diabetes, e a gente vai cuidar dele daqui para frente. Mas eu queria deixar essa homenagem para o Paulão, que foi um cara muito bacana que eu conheci, tive a oportunidade de conhecer e ter como aluno por algum tempo. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né, gente? Vai saber se chamam a minha campainha lá, né? A gente não vai saber. Então, Verdade. de qualquer forma, eu fico muito feliz de ver um papai pâncreas, e fica aqui minha homenagem para o grande Paulo Frois, que nos deixou e que vai deixar saudade para mim, pelo pouco tempo que eu tive de contato com ele, um cara nota 1000, e que eu espero que só que ele esteja em paz e sabendo que o Caio vai ficar bem, né? De alguma forma a gente vai dar um jeito de arrumar a vida dele para ficar, não que o diabetes não vá ser esse problema, tá bom? Gente, obrigado por aceitar o convite de estar aqui, né? Comigo nesse capaz. O mais legal do Sul é o capaz e o Ale. Todo mundo do Sul me chama de Ale. Eu não entendi até hoje por quê, mas eu sou o Ale no Sul. Eu não sou o Ale. Eu tô acostumado com o Ale. Aí no Sul, Ale. Cara, por que será que é Ale, cara? Mas não importa, não é só é o de menos. Como é que vocês estão?
E contem, na verdade, né, além de falar nomes para se apresentar, dizer a cidade de onde vocês falam para todo mundo saber. Eu sou a Suelen, mãe da Rafaela. Falamos de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Eu sou o Kelvin, sou o pai da Rafa. O grande Kelvin, pai da Rafa. Essa menina que dá pouco trabalho, tenho certeza. Rafaela geralmente é super de boa, tranquila. Nossa, a menina é mais tranquila. É, a menina é mais tranquila. Eu escutei essa. Você sabe que falam que a gente tem sempre um filho bagunceiro e um mais calmo, né? Aí eu tive a minha filha primeiro, e ela era... E aí eu falei assim, vamos ter o segundo agora, o próximo é mais calmo, né? Não. Aí eu descobri que a calma era ela. Nossa. Mas vamos lá. Se a Rafa for a metade do que eu fui quando eu era pequeno, já tá bem bom. Eu era dureza, cara. Eu dava um trabalho. Você sabe que eu Não, eu era tranquila, ó. Só perdi um ponta de um dedo, mas era bem tranquilo. Eu destronquei o pescoço. Colocaram no lugar. Tiveram que colocar pescoço no lugar. Eu era bonzinho, eu era bem bonzinho. Gente, vamos lá. Vamos contar um pouquinho. Primeiro, eu queria que vocês falassem um pouquinho do momento do diagnóstico, para entender como é que foi. Se foi mais difícil, mais fácil, até para as mamães também poderem se identificar um pouquinho com o que elas, talvez algumas estejam vivendo agora. Como que foi esse diagnóstico? Por que ele aconteceu? Fez 2 anos, então, agora o diagnóstico, agora sexta-feira, dia 19. A Rafa, ela sempre mamou no peito, desde pequena, porém, ela sempre estava com infecção, sempre ela estava com viroses, quadro de viroses e coisa, eu levava no médico, achava estranho, mas, enfim, ao invés deles pedirem exame, ver o que ela tinha, eles me diziam que era virose e me mandavam para casa. Até que numa certa semana, eu comecei a ver ela muito caidinha, muito trancada, ela não conseguia ir aos pés. Aí eu levei ela na pediatra, a pediatra me receitou Dramin para ela tomar, que tinha alguns episódios de vômito, e me receitou um xarope para ela ir aos pés. Eu achei uma dose bem grande do xarope, mas enfim, fiz o que ela pediu. Se passou 2 dias, a Rafa não tinha ido aos pés e a Rafa estava muito sonolenta. Ela só queria dormir, tu tentava acordar, tu tentava brincar com ela não queria ficar acordada, tu ligava a TV, não intertia, tu dava o celular, não intertia, nada intertia ela. Ela só queria dormir, ela comia, terminava de comer e dormia, e tomava muita água e tinha muito xixi. Aí eu levei ela na UPA, dia 19 de agosto de 2020, levei ela de noite. Chegando lá, a doutora fez um HGT nela, tava 322 a glicemia dela. Aí a doutora baixou a gente em observação, a gente ficou 1 hora lá, passando essa 1 hora, ela fez de novo outro teste na Rafa, tava 376 a glicemia dela. Aí ela encaminhou a gente pro hospital, então, a gente não chegou a ficar na UTI, mas era uma ala, assim, mais específica. A gente ficou 8 dias lá, e com quadro de cetoacidose diabética. Aí a gente aprendeu a insulina, enfim, saiu de lá com NPH e Lispro. Saímos de lá com tabelinha, porque, enfim, o dia da alta foi a primeira e última consulta que eu tive no hospital com a nutricionista, onde ela me passou que a Rafa não poderia comer farinha branca, que a Rafa não poderia comer arroz, que o dia que a Rafa fosse comer batata, eu não podia fazer cenoura, não podia fazer beterraba, o dia que, tipo, um monte de restrições, que eu saí de lá e pensei, meu Deus, o que a minha filha vai comer a partir de hoje? Não podia comer pão branco, pensei, o que a gente vai fazer a partir daí, né? Aí nós chegamos em casa no dia do hospital, ela almoçou, e ela estava muito chocada, porque ela tinha famílias, a família aqui em casa, enfim, e ela não queria mostrar o teste do dedo, ela não queria mostrar a insulina, ela tinha 3 anos e 9 meses. E aí a glicemia dela despencou. A glicemia dela chegou em 480. Eu não sabia mais o que fazer. Eu já tinha feito insulina, enfim, não tive que esperar, tive que sentar com ela e esperar baixar, porque eu não sabia o que fazer.
E aí, então, depois disso, eu cheguei a pegar uma consulta particular também com uma nutricionista, que ela me ensinou mais ou menos a contagem de carboidrato, mas assim, tudo muito por cima, tudo muito sem muita coisa. Aí até que num dia, de manhã cedo, num domingo, eu fazia NPH nela, 3 doses por dia. Levantei de manhã, 7 horas, fiz a insulina nela, conversei com ela. Achei estranho, porque a glicemia dela já estava 212 de manhã cedo em jejum, achei meia alta já. Enfim, fiz a NPH, ela me pediu um café com leite, dei um café com leite para ela, daí ela tem o hipotiroidismo também, dei o remedinho da tiroide, esperei, dei o café e ela voltou a dormir. Quando foi 20 para as 10, 20 para as 9 da manhã, nós estava todo mundo dormindo ainda, porque era num domingo. Quando foi 20 para as 10, a gente acordou com ela gritando, desesperada. A gente veio correndo, eu e ele na cozinha. Quando a gente pegou ela na cama, ela estava em choque. Ela olhava para o nada, ela gritava, ela não tinha ação, ela não enxergava o que a gente falava, ela não ouvia o que a gente falava. E aí ele veio correndo e ele pegou o glicosímetro e a gente fez um teste, um HGT nela. A glicose dela estava em 32. Aí nisso, quando a gente foi pensar em tomar uma atitude de dar um açúcar, enfim, corrigir aquilo ali, ela começou a convulsionar no meu colo. Ela convulsionou, ela começou a se babar, ela se debatia, a gente não ficou sem chão, a gente não sabia o que fazer. Com o telefone na orelha tentando falar com a SAMU pedia 1001 informação. Enfim, a gente pegou o carro, levou ela, a gente foi convulsionando com ela daqui a um bom trajeto. A hora que ela parou de convulsionar, ela ficou mole no meu colo. Aí eu tinha levado um refri junto comigo. Eu peguei o refri, tentei dar uns gole para ela, mas ela não falava com a gente, ela não agia, ela não olhava no olho da gente. A pupila dela estava enorme, estava totalmente dilatada, que pegava todo o grão preto do olho. Aí, quando a gente chegou no hospital, o atendimento foi muito rápido. Quando a gente chegou na UPA, o médico me pediu, enfim, o que aconteceu. Aí, como eu já tinha dado um pouco de refri para ela, ele achou melhor não fazer, então, o glucagon nela. Ele achou melhor botar no soro para não subir muito, né, só para estabilizar. E aí, nesse momento, até então, a Rafa estava parada, com as 2 mãozinhas no peito, olhando para cima, sem ação nenhuma. Aí, eles já tinham arrancado a blusa dela, tudo eles estavam fazendo um eletro nela. Daí eu perguntei pro doutor, um senhor, doutor, eu disse, por que ela tá assim? Eu disse, por que ela tá sem ação, enfim. E daí eu pedi para ele, eu disse, ela vai ficar com alguma sequela, por que ela não tá acordando, né? Eu pedi para ele. Daí ele disse para mim que no momento ele não podia me falar nada, que ele tinha que concluir os exames dele ainda primeiro. Aí, assim, do nada, a Rafa deu um suspiro muito forte e ela olhou para todo mundo, assim, ao redor. E ela começou a chorar, pedindo o que estava acontecendo, que ela estava deitada na cama dela, que ela não estava ali naquele momento, onde que ela estava, quem que eram aquelas pessoas, desesperada, chorando, eu chorando também, desesperada. Voltou. Aí você parou nela, que ela falou que ela acordou chorando e que... Desesperada. Ela dizia que ela não sabia onde é que ela estava, que ela... Pra ela nada tinha acontecido, que ela tava dormindo. Pra ela tava em casa ainda. Ela não sabia onde é que ela tava. Aí, enfim, eu me lembro como se fosse hoje que o médico deu 2 tapinhas nas minhas costas e disse assim, mãe. Ele disse, reza porque teu santo é muito forte. Ele disse, o anjinho dela é muito forte. Ele disse, pelo que eu tô vendo aqui, ela não ficou com sequela nenhuma, ele disse pra mim. Aí, enfim, a gente ficou lá o dia inteiro em observação, mas ele liberou nós para casa, porque ele disse que ele era só um pediatra, então ele não sabia nada a respeito do diabetes. Então ele disse para nós, ele disse para mim, ele disse, olha mãe, para ser bem sincera, ele disse, eu sei menos que tu, ele disse. Porque eu não sei, diz ele, eu só sou pediátrico plantonista, eu não sei nada. Aí pediu para mim marcar uma consulta urgente com ela, com a endócrino. Aí a gente marcou, daí foi quando a doutora achou melhor trocar. Ela não me falou o motivo disso ter acontecido. A gente até tentou investigar algumas coisas, mas nada, tudo foi em vão. A gente não achou o real motivo disso ter acontecido. E a gente trocou a insulina, daí a gente saiu da NPH e foi para Lantus. E aí a gente colocou o sensor livre de glicemia para ficar mais tranquilo. Mas mesmo assim, a partir dali, a gente nunca mais dormiu uma noite inteira. Ela se mexe na cama, a gente já tá acordado.
Tiramos ela do quarto dela, botamos a cama dela no nosso quarto agora, pra gente conseguir dormir. O meu celular, se tu pegar ali, de hora em hora tem um despertador para dar uma olhada como é que tá. E daí a gente não saía de casa para lugar nenhum, porque eu tinha medo de sair. Para começar, a gente precisava dar um lanche para ela na rua, a gente não achava um lanche que ela pudesse comer. Na verdade, quando a gente descobriu, foi bem difícil, porque eu perdi a minha mãe com 6 anos, deu pancreatite nela por complicações com a diabetes. Então, quando a gente descobriu, a primeira coisa que a gente fez, a gente tirou tudo. A gente não saía mais de casa, porque a gente tinha medo de, tipo, ir num centro, ela ver uma criancinha comendo um sorvete, comendo um picolé, e a gente ter que dizer que não podia dar. Coisa que aconteceu no próprio hospital, que ela viu chegar um café da manhã para a menininha do lado com iogurte, e ela dizia assim, mãe, tem iogurte. Ela disse para mim, veio para mim também. E daí eu olhei para ela e disse, não, filha, não veio para você também. Aí você não pode mais, eu disse para ela. E daí ela disse, sim, mãe, veio. Aí no momento que ela se espichou na cama e ela olhou que não tinha o iogurte na bandeja dela, ela desabou chorando. E eu não tinha o que eu fazer, porque eu não podia dar o iogurte para ela. Então a única coisa que eu fiz foi abraçar minha filha e chorar junto, porque não tinha o que eu fazer naquele momento. E foi bem complicado. Bem difícil. A gente não saía, a gente só ficava em casa. A gente não pedia mais lanche, nada. Ela reclamava o dia inteiro que estava com fome. Sempre fome. A glicemia ou bem lá em cima ou bem lá embaixo, nunca estava estabilizada. E a gente ficou 1 ano com essa alimentação toda controlada, toda... eu inventei assim, ela gostava de brócolis, eu inventei muita coisa de brócolis, até que ela quase enjoou. A aveia, ela não pode ver a aveia na frente, de tanto que eu dava para ela, porque era o que ela podia, né, segundo as nutricionistas. E enfim, a glicemia nunca estava controlada. A glicemia estava em 300 e pouco sempre. E ela com muita sede, muito xixi, muita fome, ela reclamava de fome o dia inteiro. Aí foi quando eu comecei, eu disse, não, eu preciso achar alguma coisa, eu preciso mudar de vida, assim não dá. E daí eu comecei a olhar... Deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente chegar nesse ponto. Tá. Você já comentou uma parte que eu queria te perguntar, né? O que de fato mudou na vida depois desse diagnóstico que você falou? Vocês pararam tudo, vocês não iam mais em lugar nenhum, não pediam mais comida, não faziam nem recebia mais nada. Pessoas em casa, quase. Mas eu quero entender, porque assim, eu sei que foi duro, eu sei que foi difícil, mas eu queria entender o sentimento. O que vocês sentiam? E o que vocês imaginavam? Eu quero saber exatamente a sensação, o que vocês sentiam e o que vocês imaginavam como que ia ser. Qual que era a compreensão disso? É só para trazer para todos perceberem que a história de ninguém é muito diferente, mas é importante esse relato. Quando o médico veio na manhã, que daí a gente baixou na UPA em observação e depois a gente foi para o hospital. Quando o médico chegou para mim de manhã e ele disse que, primeiro, quando a gente chegou no hospital, ele disse para mim assim, mãe, eu acho que eu já sei o que ela tem, ele disse para mim. Só que eu não posso te dar nenhum diagnóstico. Ele disse, eu vou fazer os meus exames e o meu turno fecha às 7, ele disse, eu venho aqui te dar uma resposta. Às 7 horas da manhã ele veio conversar comigo e ele disse, mãe, a tua filha tem diabetes tipo 1, ele disse DM1, ele disse diabetes mellitus tipo 1, ele disse para mim, a partir de hoje ela vai ter uma vida normal, ele falou para mim, só que com restrição alimentar. E aí no momento que ele falou isso, o meu mundo desabou. Ali eu perdi o chão, aí o meu marido tinha a avó dele, que por conta da diabetes ela era cega também. Então, e a mãe dele, que no caso faleceu com, né, complicações da diabetes. Então, tipo, o que passava na minha cabeça? A minha filha vai ficar cega igual a Bisa e vai falecer igual a avó. A minha sogra faleceu aos 26 anos. Então, tipo, pra mim era isso que passava. Bom, eles chegaram até, tipo, ter que chamar a psicóloga para conversar comigo, porque eu não escutava mais nada que o médico falava.
o que o médico falava entrava num ouvido e saía no outro, eu não estava mais ciente do que estava acontecendo, nós estava totalmente sem chão ali. Até cair a ficha de que tudo aquilo ali estava acontecendo, que aí ele disse para mim, mãe, ele disse, ele disse, não compara o que tu passou com a tua sogra, o que vocês passaram com a tua sogra e com a avó, ele disse, não compara com a tua filha, ele disse. Porque hoje em dia, ele disse, a medicina já está mais avançada, já tem mais estudos e tal. Ele disse, ela vai ter uma vida normal. Daí, enfim, naquele primeiro momento, né, o que passava na nossa cabeça? Que nós não seria capaz, que nós não ia conseguir, uma sensação de incapacidade, de não saber o que fazer para ajudar ela, querer ajudar ela. A sensação que a gente tinha, várias vezes até a gente conversou a respeito disso, é que a gente queria tomar a doença dela e pegar pra gente. Que ela não merecia isso. Tão pequena, ela não merecia isso. Era o que eu fazia. Eu ia pro banheiro da empresa onde eu trabalho lá e eu chorava o dia inteiro. Né? A única coisa que eu conseguia pensar era por que não comigo? Por que com ela? E podia ser comigo, sei lá, o dobro de força que era com ela, mas que fosse comigo e não com ela. A gente é pai, né, brother? Eu sei. Qualquer coisa que acontece com esses caras... Aí, a princesa. E aí, Rafinha? Dá oi. Oi. E o seu chocolate, tá guardado? Ih, foi aquilo lá mesmo. Eu tô sem ainda, não consegui comprar, Rafa. Diz, eu acabei de comer um bis na janta. Diz pra ele. Ai, ai. E aí, papai? Então era duro para você também. Só um minuto, Era. Não, vai lá. Nossa, era muito difícil. Até o dia que a gente chegou. É muita história. Isso dói, cara. Dói. Sabe por que dói? Eu fico... Algumas coisas assim, ó. Por exemplo, o médico falou para você, não pensa nisso, porque a medicina evoluiu, né? Infelizmente, a medicina evoluiu, mas a educação em diabetes, que é a parte mais importante, não evoluiu. E aí a maioria fica esperando situações, mesmo depois de passado algum tempo, fica ali convivendo com essas glicemias mais ou menos controladas ou baseadas em uma vida cheia de regras, e um dia a conta chega. E um dia a conta chega. E, infelizmente, eu queria que esse médico tivesse certo, mas a verdade é que não mudou nada. O resultado ainda do diabetes é o mesmo. Né? Ele, de fato, evoluiu, tecnologia, mas são as mesmas pessoas que sempre tiveram, continuam estão estacionadas. Porque continuamos com 90% de pessoas com dificuldades extremas dentro desse resultado. Mas o fato é que deu tudo certo e vocês estão aqui agora para contar que eu passou, acho que né? uma coisa Passou. que eu sentia, que talvez outras pessoas aí também possam ter passado pela mesma coisa, é que, como eu falei, tinha desabado tudo. Para baixo de mim não tinha mais nada. E tinha muita gente que não sabia nem o que estava acontecendo, que chegava para mim e dizia, cara, vai passar, mas só que naquele momento eu não queria escutar aquilo. Entendeu? Naquele momento eu queria ficar quieto e só pensar nela. E as pessoas vinham questionar, mas por quê? Mas por quê? É hereditário? Cara, eu não sei. Não, não é a hora de perguntar, né, cara? Não é a hora de perguntar. Não tinha Agora uma é só hora de dar um resposta. abraço, cara. Dá um abraço aqui, que é tudo que eu tô precisando. Eu não tô precisando de outra coisa. Eu só quero E a pergunta que mais chateava a nós é a pergunta assim, nossa, mas ela comia tanto doce que virou diabetes? É a pergunta que todo mundo assim. É isso que as pessoas acham que acontece mesmo. E aí culpam a mãe, culpam o pai, né? Porque você não cuidou da sua filha. E não é isso. A gente sabe isso, que não é assim que funciona, né? Mas É que nem tu falou, tipo, a coisa que a gente queria era tipo, chegar uma pessoa assim e dizer, dá um abraço, cara. Qualquer coisa que tu precisar, eu tô aqui. Se precisar de... Mas, assim, foi pouquíssimas pessoas que fizeram isso. Pouquíssimas pessoas que fizeram isso. A maioria... As pessoas elas não conseguem.
é a parada da empatia. Elas acham muita coisa e falam baseadas no que elas acham. Elas não se colocam à disposição. Falam assim, ó, cara, eu não entendo nada do tema, já ouvi falar muita coisa, mas entendeu, não entendo. Se eu puder fazer alguma coisa, eu tô aqui. E é só isso que precisa. Agora, que horas... Você já falou também que glicemia era um show de horror, né? Mas que horas que vocês, né, conheceram o Alê? Quando que foi que isso aconteceu? Você lembra qual foi o primeiro vídeo que você viu meu? Sobre qual tema era, não? Não me lembro. Eu sei que eu comecei a procurar. Comecei a procurar. Aí todos os vídeos que eu via, eles não tinham coerência no que eles falavam, eles diziam que era fácil, mas não mostravam como, não ensinavam, enfim, até que eu vi um vídeo teu. E aí fui no teu canal e assisti todos os vídeos, um atrás do outro. Aí me daquelas que eu vejo de vez em quando, eu abro o meu Instagram assim, tem o nome da pessoa 30 vezes seguido. Porque ela foi passando um por um. E aí eu comecei a ver, e daí eu queria ter pegado a primeira vez, que eu vi ali, daí abriu a inscrição, mas aí eu fiquei meio assim, eu disse, não, eu acho que não. Aí fiquei meio assim, daí na segunda vez que abriu, aí eu continuei te acompanhando. Na segunda vez que abriu, eu disse pro Kelvin, não, eu vou pegar. Eu disse pra ele. Aí eu coloquei o celular despertar às 6 horas da manhã, que tu ia mandar o link. Aí eu botei o celular despertar, levantei, sentei na cama, peguei o celular e fiz a inscrição. E olha, foi a melhor atitude que eu tive em toda a minha vida. Porque... Eu queria entender o que de fato te fez tomar essa decisão, entendeu? Porque assim... Não é bom, não é fácil, não é bom para ninguém ter diabetes e todo mundo quer cuidar do filho. Mas eu queria entender o que te moveu, porque tem muita mamãe que está aí vendo o filho jogar a vida fora, né, jogando a vida do filho fora, jogando pelo ralo, mas que não toma essa decisão. Eu quero entender, porque talvez faça sentido para essas mães que estão perdendo o tempo e a vida do filho, o motivo que te fez tomar essa decisão de estar aqui comigo e me dar a oportunidade de te apresentar o método Vida que vem te ajudando. Na verdade, assim, ó, eu vou ser bem sincero. Quando a minha esposa começou a falar, eu estava meio que sendo a razão do negócio. Por mim, eu já tinha feito da primeira vez. Ela estava na emoção, e eu dizia, calma, a gente não sabe, a gente não conhece a pessoa, a gente não sabe de onde vem, para onde que vai. Quem que é esse barbudo aí? Entendeu? Tipo, que a gente vê na TV, tanto golpe, coisa nada, eu disse, calma, vamos com calma, vamos olhar, vamos ver o que está acontecendo. Porque eu tinha medo, Aí chegou num ponto que de tanto ela falar, a gente pensou, na nossa cabeça, a gente já tinha tentado de tudo. E não tinha dado certo. Aí eu falei para ela, mais do que tentar e também não dar certo, o não a gente já tem, então vamos... E eu vou te dizer que foi... Ou seja, você foi vencido pelo cansaço, é isso? Pela persistência. Pela persistência da esposa. E ela fez a sacanagem que ela disse que ela botou o celular despertar às 6 horas, ela me pegou meio dormindo. Aí ela disse, vamos, eu disse, vamos, então, tá meio dormindo, não sabe o que tá acontecendo. Não, eu tive vários motivos. A esposa consegue tudo que ela quer, toda esposa é assim, elas conseguem tudo que elas querem vai acontecer. A gente finge que a gente tá no comando, é uma mentira tremenda mentira isso. Na humanidade. Pode até demorar, uma hora ou outra. E daí, tipo assim, a primeira coisa que eu falei pro Kelvin foi assim, eu disse, teve um vídeo teu que eu assisti e tu falou que pouquíssimas pessoas com DM1 hoje têm a idade que tu tinha. Porque tu não vê, né? Tu não vê. E daí isso eu comecei a me questionar muito. Aí comecei a procurar, tu não achava. DM1, 20 anos, 26, 30, no você máximo. Pega a blogueiragem geral aí, é 10 aninhos, 12 aninhos de diabetes. Os caras nem começaram, não saíram nem da fralda ainda. Acharam que descobriram. Assim, e daí, tipo, eu assistia as tuas lives e nenhuma pergunta que
Se alguém te fazia, tu pensava em responder tudo, tipo, tu tinha a resposta na ponta da língua, tu sabia tudo. Eu disse pro Kelvin, não, esse cara é o cara, ele sabe, ele vai mudar a nossa vida e ele vai fazer com que a gente possa sair, com que a gente possa deixar ela comer à vontade, comer o que ela gosta, e aí foi a melhor decisão que a gente tomou, né? E aí, como é que tá a vida agora, seu Kelvin? Nossa, outra vida. Seu descrente. Como é que tá a vida eu agora? vou dizer assim, ó, que não tá, ainda não tá 100%, mas tá nos 90%. Nossa, tá muito melhor do que era. Pra mim tá 100% já, do que era e do que é hoje, porque assim, a gente ficou um ano com alimentação, como é que é, fitness, digamos assim, e a gente não tinha um controle, aonde era pra gente ter um controle, a gente não tinha um controle, e hoje ela come de tudo a hora que ela quer, e a glicemia dela é uma maravilha. Foi como eu falei na última aula, eu acho, na última ou penúltima, que fazia tempo que eu não ficava tão feliz como ela dizer, pai, eu queria comer um chocolate. E poder dar. E depois de 2 anos, ela poder comer um chocolate à vontade, sem pensar no que vai acontecer depois. Então, só disso acontecer já... Cara, eu valeu. Desculpa o palavreado, mas, cara, é muito foda. É muito foda poder deixar uma criança ser criança, poder ver uma mãe, um pai sorrir, respirar. Poder dormir. Poder voltar a dormir. Uhum. Quem sabe daqui um pouco, quando esse trauma maior que se instalou, deixar ela voltar pro quarto dela. Na verdade, assim, ó... O psicólogo dela quer isso, mas eu não deixei ainda. Eu também quero, tá? Medo. Eu também quero. Mas tudo bem, isso tudo é com calma. A gente acabou de começar o trabalho, já deu certo, olha que bom. Nossa, né? muito Se a gente certo. for pensar aí, a gente está trabalhando há poucas semanas, de uma forma geral. Poxa, eu vi o primeiro resultado e eu vejo agora. E eu fico... eu fico muito feliz de ver isso tudo acontecer. Isso é o que me faz... eu acho que na atualidade é o que me faz sorrir, talvez não mais do que os meus filhos, mas eu descobri o que eu tinha que ter feito a minha vida inteira e eu acho que eu demorei muito para começar. É isso que eu acho que aconteceu. Né? Tá no caminho certo. É isso. Agora tem uma baixinha, minha parceira de chocolate. Ó. Né? Ó, baixinha. Eu adoro comer. A minha companheira, a Rafa é minha companheira de comer chocolate. Eu também gosto muito, igual a Rafa. Você gosta ou não gosta, Rafa? E o que mais que tu gosta também? Não sei. Brócolis E morango. Fala pra ele. E morango. Brócolis e morango? Tá Olha no caminho. Tá liberado chocolate. Ela come brócolis, morango. Pode comer chocolate também. Tomate. Quando ela era pequena, ela comia tomatinho cereja como se fosse salgadinho. Ela botava num potinho e mandava ver. E daí, assim, desde que ela nasceu, as médicas me incomodavam muito, me falavam muito que ela era muito gordinha. Nossa, eles diziam que ela era obesa para a idade dela. Bom, chegaram a mandar nós para o nutricionista porque ela era obesa. Antes de investigar alguma coisa, eles mandaram nós para o nutricionista. E aí, então, culpar alguém, mas a vida é assim. É mais fácil culpar alguém do que a gente tentar descobrir de verdade. Aí, então, ela sempre teve... Aí, por isso que às vezes eu me ficava mais chateada dos pais, de outros pais perguntar, nossa, mas ela comia tanto doce assim? Porque ela sempre teve uma alimentação regrada. Ela comia um prato de salada, com 2 aninhos de idade, ela comia um prato de salada antes de se alimentar. Porque ela era gorda e ela precisava fazer isso. Segundo os médicos, né? Enfim. Meu Deus, eu adoro essas definições, né? Agora tá na moda, é só botar a culpa em alguma coisa. Agora ou é o TDAH, ou é o... sempre tem um culpado agora. Ninguém quer cuidar de ninguém. Ela sempre teve uma alimentação saudável, assim, até melhor do que nós. Muito melhor que nós. A menteada também, tipo, fruta, salada e coisa, ela não come. E a Rafa sempre comeu.
E, tipo, que nem ela falou, a gente foi muito julgado. Ah, mas nossa senhora, ela comia tanta porcaria desse jeito pra ter diabetes. Outra coisa que o pessoal fala também é assim, eu também tenho, é só tomar um remedinho e tá tudo certo. Ah, tem um chazinho lá que Um o chá. fulano faz lá que não chá de precisa nem pata de tomar insulina vaca, mais. água de Aham. quiabo, chá de insulina, inventaram aí uma tal de insulina Aham, vegetal eu agora. sei, nós Os caras estão bons nesse negócio. nós temos, tá, de O que insulina. vocês conseguiram, assim, que de tudo, o que é mais importante que vocês conseguiram voltar a fazer agora, depois que o método Vida foi introduzido aí na história de vocês? Eu acho que o poder sair de casa, eu acho que o poder deixar ela comer o que ela quer, entre aspas, digamos, deixar ela comer uma porcaria de vez em quando, ir numa festa de aniversário que a gente não ia mais. A minha irmã mais velha, ela tem uma lancheria. E a gente não ia mais lá. Uhum. Porque a gente já saía de casa pensando, nossa, se nós ir lá vai ser um estrago a noite inteira. Ela vai querer pizza, ela vai querer X, ela vai querer batata frita. Não, nada disso pode, então a gente não pode. E a Rafa gosta muito da minha irmã mais velha. Muito mesmo. E daí ela dizia, pai, vamos lá na Tia Gé, vamos lá na Tia Gé. E nós tínhamos que dizer que não. Sempre tinha que arrumar uma desculpa para dizer que não podia ir. E essa eu acho que foi uma das coisas que mais mudou. Tipo, ela diz, pai, vamos lá na Tia Gé? Vamos. Eu queria ser uma abelhinha, um mosquitinho, para ver o dia que isso daí mudou. O primeiro dia que ela voltou a comer um chocolate, o primeiro dia que ela foi na Tia Gé, eu queria ser uma abelhinha para ver esse momento. Eu tenho um registro do filho da Lúcia, lá de Portugal. Desculpa se eu te cortei. Eu tenho um registro do filho da Lúcia, lá de Portugal. Porque depois que ela virou aluna aqui, aí ele estava sem comer chocolate já há muito tempo. E aí ela deu um chocolate para ele e falou assim, ó, agora você pode. E filmou. Cara, que coisa linda. Que coisa. A Rafa, assim, a gente teve momentos que eu via ela comer aquilo ali e eu tinha... Era tão emocionante para mim que eu levantava da mesa e eu ia pro banheiro chorar. Porque eu não queria chorar na frente dela, eu não queria demonstrar aquilo ali para ela. E daí eu levantava e me isolava dela, me isolava de todo mundo. Às vezes eu tinha que sair dali da conversa porque os olhos estavam cheios d'água. Mas dessa vez não era chorar de tristeza, né, Sueli? Era de felicidade. Só de chegar lá e a minha irmã chegar para ela e dizer, Rafa, o que tu quer comer hoje? E a gente deixar por ela escolher, eu quero comer tal coisa. Uma coisa simples, né? Às vezes ou é pizza, ou é... Tá à vontade. Nossa, coisa que a gente achou que nunca... E o que a gente fez naquele 1 ano de alimentação saudável, digamos assim, a gente comprou até chocolate de soja para ela, a gente comprou chocolate cacau 100% que ela comia, que lá era horrível. Ela comia 2 pedacinhos e não queria mais. O de soja a gente pagava uma fortuna a barra de chocolate, mas a gente comprava de vez em quando, porque ela tinha vontade. E mesmo assim ela comia, a glicemia subia. E eu não entendia porque aquilo ali era feito para ela. Agora você sabe, não sabe? Agora eu sei, agora eu entendo. E agora eu não dou um de soja, eu dou um normal. Esse povo do chocolate diet, viu? Eu não entendo esse povo de chocolate. É duro. Dona Suelen, cara, que mudança aí, é muito, muito feliz para mim ter... assim... vocês terem permitido eu também fazer parte disso, porque acho que não deve ter nada mais legal de fazer na vida do que o que eu estou fazendo agora, não. É muito forte, é muito gratificante, né? A gente faz tanta coisa, né? Eu trabalho tanto, né? Eu sou gerente comercial em grandes indústrias, e eu trabalho tanto. E eu nunca senti, sabe, essa sensação, assim, não importa qual foi o negócio que eu fechei, quantos milhões eu consegui faturar, não importa. A gente vê a Rafa assim, e vocês também, cara, porque para mim isso é também muito importante, é o emocional, não é a criança, de novo, é a doença da família, todo mundo bem, né? A glicemia controlada é só uma etapa.
o emocional bem de todos e a segurança de que a vida vai ser uma vida normal é uma conquista. E ela só se solidifica quando você tem a segurança. E eu sei que existe um caminho que a maioria não vai conseguir. E é por isso que eu decidi fazer esse projeto. E eu queria agradecer vocês agora, de verdade, por essa oportunidade e por ter cedido o seu tempo de estar aqui com a gente contando um pouco dessa história para outras mamães pâncreas, quem sabe, perceberem que sozinhas elas estão só perdendo a vida dos seus filhos e que a gente tenha uma grande oportunidade aqui de ajudar eles a fazerem isso muito rápido. E outra coisa que eu queria colocar, que a gente costuma falar aqui no Sul, não sei se aí vocês falam também, que o que eu acho interessante na mentoria é que tu não dá o peixe para nós, tu ensina a gente a pescar, porque ir lá e dar o peixe é fácil, mas ir lá ensinar a gente saber o que fazer. A gente acabou de pegar o Covid agora faz um mês, a gente saber o que fazer no Covid para essa glicemia não subir, numa crise de doença, numa... Nossa, é nós que temos que te agradecer. Nós vamos ser, que nem eu fiz uma publicação agora há poucos dias dos 2 anos de diabetes, anjos que Deus colocou no nosso caminho. Tu é um anjo que Deus colocou no nosso caminho, porque hoje a gente consegue dizer assim, a gente tem uma vida... Hoje a gente consegue dizer assim, ela é uma criança normal, porque tudo que eu queria para ela não ser conhecida, aquela menina lá diabética, sabe, aquela que tem diabetes lá, sabe? Não, ela é uma criança normal, como qualquer outra criança e pronto, sabe? E isso a gente conseguiu, graças a você a gente conseguiu. Amém, família, amém. Que Deus nos abençoe a todos e que a gente consiga transformar tantas vidas quanto a saúde me permitir. Claro, eu vou falar, eu durmo pouco para fazer isso aqui funcionar. Ô, meus amigos. Rafinha, obrigado, viu? Tchau, bonitinha. Gente, obrigado pela participação, obrigado pelas palavras. Desculpa, eu me emociono, porque isso é muito foda, e o Facebook vai me bloquear por causa dessa palavra, mas tá tudo bem. Isso é muito bom. É muito gratificante para nós também. Muito bom. Eu tenho que dizer aqui, como a gente falou de eu ajudar e coisa, eu sei que ainda deixo muito a desejar, que eu podia fazer mais. Mas se não fosse elas duas, eu não sei o que seria. Então, e ela também aprende bastante nas aulas e coisas. Às vezes eu aprendo junto. Às vezes eu mando mensagem para ele. Eu mando, o Ali falou isso. Ou ela me explica, eu acabo não assistindo, ela me explica depois como fazer. Às vezes ele tá assistindo os videozinhos de carro dele, coisa, e eu xingo ele. Digo, por que tu não tá assistindo a live do Ali? Eu digo, calma. A gente tá chegando... O nível da perfeição, ele tá agora a um tropeço, tá? Ele tá a um tropeço. Vocês já sabem disso, vocês já perceberam. O fato é que hoje a vida já voltou ao normal, e a gente nem chegou no final da metade. A gente nem chegou. Então, cara, deixa também ele assistir o videozinho dele do carro. Assiste você também, seus videozinhos. A vida não é o diabetes, a vida é vida, é a vida. E agora ela já pode ser a vida. Porque o resto todo, de verdade, não importa. A gente não tem que virar um expert supra-sumo do diabetes de um dia para o outro. O fato é que o método é o mesmo, e é isso que vai trazer para vocês essa evolução daqui para frente. Né? Saber qual é a arma que a gente puxa para cada ocasião. Antes a gente ficava muito irritado de não saber o que fazer. Uma sensação de impotência, não sabia? E agora é diferente, agora a gente fica irritado quando a gente comete algum errinho no meio que dá uma diferencinha. Então, mas... O mais importante nem é ficar irritado, o mais importante é perceber que isso aconteceu. Isso só significa que vocês, de fato, dominaram a brincadeira e que agora é ajuste fino para as coisas se literalmente virarem o paraíso. O
Parabéns a todos. Tão pouco tempo de método e a gente já conseguiu tanto resultado e eu fico muito feliz por vocês, de verdade. De novo, um beijo aí no coração de vocês todos. Obrigado pela participação. Tá bom, então. Obrigada. Nós que Obrigado. agradecemos. Beijo. Fiquem com Uma Deus. coelhinha. Tchau, coelhinha. Tchau. Guarda um pedaço de chocolate pra mim, viu? Ó, já foi. Tchau, Tchau. gente. Tchau. Até mais. Ah, meu Deus, ó. Fiquei até com o nariz escorrendo, tanto que encheu de lágrima os olhos aqui. E o pior é que eu não tenho um papel. Ah, não, tem aqui, ó. Olha que coisa feia. Papel higiênico, passar o nariz. É que minha vida é uma vida de emoções. Vocês não sabem o que eu vivo aqui. É muita gente me dando felicidade. É muito aluno me dando a oportunidade de participar disso. E isso, para mim, é muito poderoso. No final, a conclusão é a mesma. A mesma. Não existe diabetes difícil. Não existe. Não existe diabetes mais forte. O que existe é a falta de método. E controlar o diabetes não é sorte. Se você está com a glicemia controlada e você não sabe exatamente por quê, se você está com a glicemia controlada e não está fazendo nada além de fazer pontas de dedo e aplicar insulina e não entende o motivo, abre o olho. Abre o olho. Né? Abre o olho. A Suelen tomou um baita susto. Obrigado pela presença de vocês, foi muito legal e amanhã a gente tem mais. Eu espero que vocês tenham gostado e vou pedir para vocês compartilharem essa live para que a gente possa aí incentivar mais e mais mamães pâncreas e papais pâncreas a buscarem o que de fato é possível, que é uma vida normal. E vou pedir também para você dar um like nos nossos conteúdos sempre que você puder, porque isso me ajuda com as redes sociais, para que eles possam transportar a nossa informação, porque aqui a gente não é blogueiro, a gente trabalha com educação em diabetes, tá certo? Então eu não fico fazendo fotos sem camisa para mostrar meu sensor, eu não fico... eu não sou blogueiro, eu sou um cara que quer salvar a vida do seu filho, se você deixar, tá bom? Obrigado pela presença de todos vocês, de novo, compartilhem, que vai ajudar o canal do Diabetando a crescer e a salvar mais e mais vidas a cada dia. A gente se vê amanhã, às 20h45, fiquem com Deus.